definir emoções se chama Qin. Ele é polissêmico, ele tem vários significados e esses significados também foram alterando conforme o decorrer da história, né, do pensamento chinês. Mas eu vou colocar o significado que a gente utiliza aqui para acupuntura, especificamente, e os desenhos, né, o ideograma. Então, basicamente, o que a gente utiliza é a planta, a cor da planta que cresce em cima, e embaixo que ela é impulsionada pela seiva. Lembrando que o chinês descreve tudo sempre fazendo correlações com a natureza. Então, a gente está falando de cor de planta, mas a gente também está falando de dentro do ser humano e daquilo que sai de nós, né? Qual que é o meu líquido vital, qual que é a minha seiva rica. Então, diz da cor verde, mas pode também representar qualquer outra cor. É a cor que manifesta a vitalidade do meu ser. Então, o que eles falam tanto da planta, então, sei lá, do broto verde que tem de uma planta que está desabrochando, esse verde que é impulsionado de dentro para fora e vai até as folhas, também fazendo essa correlação com as nossas emoções, que ela brota de dentro e ela vem normalmente para as extremidades e normalmente para cima. Tanto é que, sei lá, a gente fica vermelho de vergonha, ou vem para aqui para cima, né? Ficou gaguejando de medo, ou a gente sabe também na acupuntura que a raiva, uma raiva muito intensa pode provocar um AVC. Então a gente sabe na acupuntura que este é o movimento das emoções, ela vem para as extremidades e ela vem para cima, né? Então, ainda falando do caractere, tem à direita esse caractere, né, da cor da planta que vai crescendo e que é impulsionada pelo líquido vital dela, né, para o externo. E ao lado esquerdo a gente tem o caractere do coração e ele representa o coração. Para o chinês sou o eu, né, o eu integrado, onde a gente trabalha a mente da pessoa, a consciência da pessoa. E por ter esse caractere do lado da cor, né, da planta que cresce de dentro de mim, diz das tendências intrínsecas de cada indivíduo. Cada indivíduo tem uma tendência específica, tem uma natureza própria dela. Então, esse caractere representa essa natureza intrínseca dos movimentos que essa pessoa tem como tendência. E aí a gente pode pensar em alguns exemplos. Então, uma pessoa que tenha um sopro interno, né, um movimento de Qi, mais para um ciúmes excessivo, para uma paranoia, e ela costuma ter isso em tudo. Ou uma pessoa que é mais raivosa, mais intolerante, e aí é isso, essa emoção ela permeia toda a vida desse indivíduo. Uma pessoa que costuma ser mais triste, mais melancólica. E existem especificamente, a gente pode encontrar uma pessoa que uma emoção possa definir mais, pode estar mais presente, não que ela não vá viver todas as outras, ela vai viver sim, mas vai ter um movimento que é mais específico nela. Assim como a combinação entre emoções, então ela pode ter uma doçura junto com uma cólera, né? Eu conheço muitas pessoas assim, né, que são muito doces, mas que ao mesmo tempo, quando vem a raiva, manifesta com tudo e põe pra fora desmedidamente, né? Um movimento que até que fica compensando um lado no outro, né? E a pessoa tem essas duas facetas mais tendenciosas, mais presentes. Como que eu uso isso na acupuntura, no atendimento aos pacientes? A gente sabe que se a gente está dentro de um equilíbrio, próximo de um equilíbrio, que ele é dinâmico, né? Então, próximo de um equilíbrio de vida, a gente se alimenta bem, descansa bem, também tem os nossos momentos de produção, atividade, utilidade, se exercita, enfim. Se a gente tem uma vida próxima a um movimento em equilíbrio, é muito mais fácil, então, ter esse equilíbrio entre o yin e o yang, entre nós,
E aí aqui eu vou fazer essa separação mais para ser didática, então sendo o Yang esses movimentos de sopro e o Yin esse enraizamento na nossa natureza, na nossa matéria, no nosso corpo, no que for mais denso, né? Então, se eu estou cuidando, né, desse equilíbrio entre o Yin e o Yang, tem uma boa harmonia entre essas duas energias. Dentro desse equilíbrio fica mais fácil de você manifestar essas emoções de acordo com a sua própria natureza e dentro de uma harmonia. Agora, se você perde esse enraizamento, né, no espírito que eles falam, nessa parte mais Yin, esses sopros ficam desordenados. Então, acho que um exemplo simples disso que eu tô falando é uma mãe que trabalhou o dia inteiro, chega cansada em casa e os filhos ainda têm lição de casa para fazer, ainda não tomaram banho, já perderam a hora para acordar no dia seguinte, né, para a escola. É muito fácil, numa situação dessa, vir uma desordem de movimento de Qi, vir um pico de raiva, um estouro, ou até um choro de exaustão, de não aguento mais, vou ter que fazer tudo isso. Então é esse desenraizamento no espírito. E qual é o tchan do negócio? A gente sabe que uma emoção é um movimento de Qi, e ele não é só emocional, o chinês não tem essa separação, ele é um movimento interno da pessoa. E assim como a gente fala que uma raiva muito intensa pode provocar um AVC, a gente sabe que uma emoção que fica muito desordenada, ela vai repercutir no fisiológico. Então, eu acredito que alguns acupunturistas aqui podem ter essa experiência de atender pessoas que, sei lá, por muito medo, tem uma urgência urinária, ou tem episódios de diarreia também, de não controle dos esfíncteres inferiores pelo medo. Então, fica a importância de nós acupunturistas fazermos esse trabalho de autoconhecimento com o paciente para entender qual é a natureza própria dele, qual é a tendência interna que ele tem de manifestações, de emoções, de movimentos de Qi. E quanto mais autoconhecimento a gente tem, melhor a gente consegue manejar isso internamente e externamente. E ainda retomando a importância de a gente falar do ideograma, né, e a presença do ideograma que representa o coração, ele traz essa simbologia do que nos difere dos animais. E não significa que os animais não têm emoção, eles têm também, mas eles reagem mais instintivamente. Nós, o ser humano que tem o coração, ele tem uma característica de consciência, de reflexão. Ou seja, por eu ter essa racionalidade, esse nível de compreensão, cabe ao ser humano ser responsável pela própria vida, ter o cultivo interior, ter o trabalho interno e não só reagir instintivamente. Isso que seria a gente se realizar como ser humano, a gente realizar a nossa natureza própria na nossa vida. O coração nada mais é que uma massa de carne que ele se movimenta o tempo inteiro e ele pulsa sangue para todas as partes do meu corpo. E enquanto tem sangue em qualquer parte do meu corpo, eu sou uma unidade. Então, por exemplo, se eu queimo meu dedo, né, numa frigideira quente, é por ter sangue aqui que ele que me manda essa informação de quente, 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 se protege, tira a mão daí, né, pra te machucar. É o sangue que faz essa comunicação, né, com o meu eu, com o meu todo. Assim como se a gente estancar o sangue aqui e necrosar essa parte do meu dedo, ele vai morrer, eu vou perder ele. Então, é o sangue que provoca essa comunicação interna e essa inteireza
beleza nossa. Então vocês percebem a beleza, né, de uma medicina integrativa. É isso, a gente fala do coração como uma massa que tem um movimento, que pulsa sangue. Então a gente olha para a parte fisiológica e para as manifestações fisiológicas, mas também tem toda uma filosofia por trás de que, o coração não é só uma carne ali, ele também representa o meu eu verdadeiro, a minha integridade enquanto ser humano, a minha natureza própria, o que me define, né, psicologicamente também e da minha essência. Então eu acho que é isso que é o bonito da acupuntura, é a gente perceber essa integração também dos conceitos.